vezes dá a falsa impressão de que o mundo está piorando, mas é uma falsa interpretação. É que as pessoas apenas estão tendo a oportunidade de se revelar. Nós vivemos num momento em que as redes sociais, você criar uma persona numa rede social, abrir um perfil que não está com o teu nome, né? Como as pessoas fazem, eu vou me transformar num hater, e eu nunca fui, não. Aquele hater sempre existiu em você. Você só não exercia porque você tinha nome, RG, CPF, endereço. A partir do momento que você está protegido por um codinome, uma persona, você se sente no direito de ser livre. E ao ser livre, né, você se revela. Eu acho uma maravilha o momento que nós estamos, de eu saber olhar para a pessoa e saber que aquela pessoa é um hater, que era que eu não sabia. Então a pandemia, por exemplo, ela escaneou o caráter das pessoas. Só que nos últimos anos, a internet, tudo deu um cabum. E aí, acho que quando vamos pensar também a relação da geração, todos esses elementos externos a nós que constroem estruturas internas. Então é a nossa lógica de pensar, de interagir com o mundo, ou pensar, sei lá, a avó, ou a mãe, a tia, ver assim, é uma relação mesmo física. E aí, nossa geração ali, década de 90, transição para 2000, um pouco década de 80, estávamos vivendo já historicamente mudanças. Então era tudo muito rígido, assim, é o certo e o errado. Nós começamos a lidar com a incerteza. E hoje a incerteza está aí, fluindo, e inclusive essas outras gerações que vieram depois de nós são mais flexíveis do que nós fomos, do que os outros serão, e essa dinâmica sempre vai existir em alguma instância. Para pensar também assim nas futuras gerações, né, que podem ter aquele registro, para mim isso é uma virada de chave, que eu acho que é isso, né? Eu jamais iria aprender como é que faz uma live, por exemplo. Eu não ia fazer live. Não ia, jamais. Então eu acho que tem esse lado que foi muito adoecedor no ponto de vista das telas, né, dos trabalhos. E eu acho que para o artista, que daí não é meu caso, mas quem vive de música, quem vive de teatro, eu acho que deve ter sido muito adoecedor. Porque uma coisa é a pessoa que foi no teatro, chega lá, senta, desliga o celular e tá ali, ela está presente ali. Agora ela tá no computador, tá o Zoom e mais 60 abas abertas, e mais o celular, e mais a geladeira, e mais o filho, e mais a irmã, e mais a mãe, e mais o barulho lá fora, e mais... Então a disputa, ela é desleal, assim. Então como é que eu vou conseguir segurar essa pessoa? Eu acho que o que os artistas fizeram pra conseguir segurar essas pessoas, assim, eu acho que foi admirável. Eu vi muita coisa boa na pandemia, muita. Inclusive tinha coisas que eu via que eu falava assim, gente, essa pessoa merecia estar ganhando o mundo com isso que tá criando aí na rede social. De graça. De graça, exatamente, é esse o ponto. Agora entra numa outra questão, é o que eu vejo no YouTube. A realidade eu não sei, cara. Isso é realidade. Vai lá para Manaus, ver, porque a dificuldade eu acredito que ainda tem, aquela galera que não tem um rango na geladeira, coisa e tal, para ir estar dançando, não tem um calçado adequado para ir estar dançando. Então eu tô falando que eu vejo na telinha. Na telinha parece que tá, mas a realidade eu não acompanho, eu não tô indo, né? Eu não tenho essa propriedade para falar disso, cara. E a dança virou redes sociais, né? Sem pesquisa, sem espaço, as crianças, os pais, a galera que era nosso público e que não dançava, né? Tá com outro olhar para essa dança, e que eu acho que isso também é o que essa frase que você falou de o que imitar, para mim, isso por conta de há um tempo que eu venho me perguntando sobre isso, né? Para as crianças que eu estou dando aula, quem imitar? E eu tive o trabalho de baixar um monte de vídeos no meu celular de companhias do mundo inteiro ali. A última que eu mostrei agora foi do Grua, né, do Vinícius, e os meninos ficaram encantados, porque assim, a dança que eles estão falando que é dança é só rede social e é só isso. O que você faz? Não é dança o que você faz é teatro, o que você faz
mas não é dança. A gente passou por um período em que a nossa produção artística, a nossa produção cultural, acabou virando produção de conteúdo para a internet. E eu acho isso gravíssimo. Gravíssimo. Porque a gente não precisa, a gente não deve se esforçar para caber numa lógica de algoritmo. Numa lógica de que, assim, eu tenho um trabalho audiovisual de 1h30, que foi o que eu consegui condensar os 6 meses de trabalho intenso desse grupo. E é um trabalho que, assim, os próprios amigos meus não vão ter paciência de assistir. Porque é 1h30 de ver um trabalho experimental, gravado pelo celular, com um monte de câmera diferente, uma precariedade extrema, que para mim é um documento dessa pesquisa, mas que a gente está acostumado a assistir os streaming, a ficar rolando o feed o dia inteiro, porque a única forma da gente se conectar com o mundo lá fora, a gente perde essa capacidade de apreciar um trabalho experimental. Não acho que só a linguagem do cinema é válida e as outras linguagens não são, não. Acho que todas essas linguagens, TikTok, Stories, o audiovisual, sabe? O cara que pega uma câmera e fala, vou fazer, mesmo sem ter o domínio técnico da coisa. Todas as pessoas, elas têm que seguir fazendo isso, assim. A gente tem muitas pessoas que, cara, estão produzindo stories, estão produzindo TikTok, estão produzindo coisas de uma qualidade muito boa, assim. Por mais que tecnicamente não seja a melhor, mas o conteúdo é ótimo, assim. Ela tá dando espaço para falar para quem antes não tinha como falar, sabe? Ela tá dando voz pro cara que tá lá no Pará, sabe? Na Amazônia, e que tá se conectando e tá falando da realidade dele para outras pessoas que estão aqui no Sudeste. Tá deixando o menino que mora no morro, no Rio, poder produzir o conteúdo dele para mostrar a realidade dele, ou não, às vezes só para mostrar a subjetividade daquele menino que cresceu naquela condição de, sabe, de pobreza, de violência, mas que ali naquele lugar você tem criatividade, você tem verdade, você tem potência. Então eu acho que essas linguagens, elas são extremamente positivas. Para você conseguir colocar o teu filme num canal de streaming, Netflix, por exemplo, você tem que ter o padrão exigido por eles. Aí o filme que você fez com o teu celular já não pode mais. Eles têm uma gama de câmeras aceitas, mas tem uma galera produzindo, novos cineastas, principalmente molecada que está saindo da faculdade de cinema, ou não, molecada que está produzindo por conta própria, que está fazendo filmes com celulares, às vezes em Full HD, mesmo em 2K, 4K, edita e o filme entra em festivais de cinema grande. Tá? Então essa linguagem narrativa está mudando. Está mudando. E aí eu vejo também muito do apego, né? Então eu produzo cinema há 16 anos, sempre tentando gravar com uma câmera melhor, com um equipamento de luz melhor. Então às vezes a gente, poxa, mas agora eu vou fazer um filme com celular. E sim, às vezes isso funciona e funciona muito bem. Né? Mas aí eu tenho a impressão que a gente vai se cristalizando, né, com o passar dos anos, e para a gente conseguir abrir a mente e aceitar que essa nova tecnologia, né, de um celular, por exemplo, possa ser viável para produzir e lançar um filme competitivo, pega a gente de calças curtas, assim, né? Então, claro que falando isso agora em voz alta, isso serve para mim, né? Olha só, sensacional isso. Então, quem sabe um próximo projeto, um próximo filme não seja repensado. A internet ela ampliou esse processo mercadológico dentro da cultura brasileira que sempre existiu. Ela deu voz maiores a essas pessoas. E a gente, como margeia toda essa questão dessa música da rádio, né? Essa coisa que tem que entreter, só para entreter, né? São a repetição dos mesmos acordes, parece que uma música está plagiando a outra o tempo inteiro, em letra, em melodia, em tudo, e tem que entreter, e aquilo não tem riqueza cultural, histórica nenhuma.
completamente efêmero, aquilo vai passar em 6 meses, ninguém vai nem sonhar que aquilo existiu um dia. O digital resolveu é a forma como quem produz para o digital está fazendo. A máquina não faz por si. O homem fica tentando a vida inteira tirar deduções de sentimentos, de coisas e tal, e essa vai ser a briga eterna. E aí não se consegue, você consegue fazer um robô, mas o robô é binário também, ele é 0 e 1. Para ele criar talvez um Y, que é o talvez, ele vai precisar de um humano lá atrás pensando nas possibilidades para poder gerar informação, digitalizar ela para que ele possa compreender que naquele momento a reação é assim. Então eu estou falando de máquinas, né? Quem cria as máquinas são os humanos, somos nós. A minha área é uma coisa visual, é uma coisa física e tal. E aí eu observo que a arte está tomando muitos caminhos que eu não conheço ainda. Entendi. Outras ferramentas, outras linguagens. Outros tudo, né? Suportes. Aquelas imagens que tem um código, o que é aquilo lá? Eu não sei o que é aquilo lá. Eu fico curioso, eu falo assim, puxa vida, será que eu consigo fazer isso? Mas eu não vou nem me meter. Beleza, você faz uma arte, você aperta um botão e o algoritmo faz a imagem para você. Legal, é uma possibilidade criativa, válida. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Não falo nem da NFT, eu falo de artista digital mesmo, assim, que vende trabalhos caros, que desenha com a tablet. Isso vende print, vende print, né? Então, e vende muito, sabe? Tipo, eu fiquei antenado nesse meio e entrei na onda. Não consigo vender muito ainda, viu, gente? Mas eu tô ali, né? Sim, tô entendendo. Eu acho que é um futuro, né? Mas ainda falta muita coisa para entender. E eu acho que é moeda, né? Não é nem... É aquela mesma coisa... A gente vê a galera entrando, NFT, vê o Beeple vendendo milhões. Mas ele já tem um nome consagrado e assim vai o mercado de arte tradicional, sabe? Quem vende com os preços altos? Beatriz Milhazes, Gêmeos, o pessoal que já está lá em cima, no topo. Edson, você vendeu uma NFT? Vende uma NFT, $15. Vende. É uma NFT, não é uma NFT? Eu queria vender, mas não é tão fácil, sabe? Você precisa criar um público, você precisa ter uma pessoa que compra para poder valorizar. E é moeda. Assim como o Bitcoin, a NFT é uma moeda, que ela, se você deixar lá, ela vai valorizar e descer. E é aquele negócio, né? Tipo, você pega a mais valiosa lá, sem ser a do Beeple, a do macaquinho, é um algoritmo, né? Um programador que ele colocou 2.000 características lá. Meigo, com camuflado, com não sei o quê. Essas características se misturam e formam um boneco. Então não vai ter mais outro boneco daquele. E aí vai transformando. Não é uma pessoa que desenha, é um programador e vale milhões, né? Só que esse cara entendeu o esquema. A pessoa compra por $3.000, então ela tem acesso ao clube. Aí tem uma marca de roupa, tem uma hamburgueria, tem uma moeda agora. Então é o sistema, né? Então acho que isso a NFT funciona nesse... Mas é dinheiro. A gente foca no desenho e nem é o JPEG. E qual moeda ela tá? Porque ela sobe e desce com uma criptomoeda, né?